Sonic é um personagem de videogames um tanto quanto icônico por aí. O mesmo teve um começo até que decente de franquia. O primeiro jogo apresentava uma fórmula de gameplay interessante e muito boa, tendo uma física que atende muito bem os padrões da época e também dos dias atuais. Os jogos futuros então aprimoraram a gameplay e adicionaram mais conteúdo que evoluísse a jogatina para se tornar algo mais interessante. Agora chegamos na seguinte situação. Sonic já não tinha um jogo principal há um bom tempo, já que os únicos jogos que haviam aparecido no Mega Drive eram spin-offs, e depois veio o Sega Saturn, que era a tal sequência do Mega Drive, só que ele nunca teve um jogo verdadeiramente assim, power. No máximo, relançamentos dos jogos do Mega Drive, que nem eram todos pra falar a verdade. O único jogo que era só do Saturn mesmo era só Sonic R. Era até pra ter tido outro jogo que era Sonic X-Treme, só que no caso ele só nunca lançou mesmo. E então ficou por isso mesmo. A gente só tinha Sonic R pra jogar, que é um baita jogo medíocre. Sonic 3D Blast, que já tava no Mega Drive, mas no caso é um port bem aprimorado do jogo. O problema é que esse jogo só era impressionante graficamente no Mega Drive mesmo, no Saturn já não parecia tão bonito, mesmo que esses aprimoramentos. E a gente só tinha Sonic Gen, que é uma coletânea de jogo do Mega Drive. E a coisa mais maneira que é um mundinho extra em 3D que te deixa no mapinha bonitinho para fazer tarefas curtas e rápidas com mais conteúdo extra para, sei lá, ocupar espaço no disco. Mas o conceito desse mundo é maneiro. Eu imagino o que aconteceria se o Sonic passasse por uma aventura nova, totalmente baseada em uma forma similar, com cada um dos personagens do elenco presente tendo uma gameplay diferente, com ideias inéditas e uma história mais elaborada. Ah, bom dia. O que é isso? Sonic Adventure foi lançado em 98 no Japão e em 99 nos Estados Unidos. O jogo saiu originalmente para Dreamcast e depois recebeu uns relançamentos que eu já falo. Agora vamos começar com o desenvolvimento. O Sonic Adventure começou a ser desenvolvido como uma segunda tentativa de acabar com a era de jogos esquisitos do Sonic, afinal a primeira tentativa quase matou alguém de exaustão. Como eu disse, o jogo segue uma fórmula muito similar a Sonic World e de Sonic Gen, com porém de que algumas coisas deveriam ser mudadas. A Sonic Team decidiu levar os personagens ao mundo em estilo mais realista, com áreas que tentam imitar algo da vida real, com um estilo ainda funcional com o level design característico de Sonic. O estilo artístico que veio para o jogo até que funciona muito bem, só tinha um problema para se resolver com o novo estilo: os personagens em si. Os designs pequenos e fofos não são exato problema, não. Eles são bons, só que a questão é que eles não se encaixam muito bem no resto do mundo aqui. Eles deveriam mudá-los. Então eles entregaram muitas ideias diferentes, todas vindas de uma competição interna no time para decidir como o personagem passaria pela modernização. Isso tudo por conta de Satoshi Okano. Satoshi Okano era um artista comum na SEGA, até ele responsabilizar-se com artes promocionais de Sonic Jam, que eu mencionei anteriormente. Acabou que o cara apresentou uma versão mais esticada e descolada do personagem, sendo um pouquinho mais alto e nesse estilo artístico, eu diria que ele é até bonitinho. E isso chamou a atenção de Yuji Naka, um dos veteranos na Sonic Team, a começar o tal concurso. Infelizmente eu consegui encontrar apenas uma imagem que mostra designs diferentes que... Encontre o 7... O que é isso? Igualmente infeliz para a situação do Okano, ele não foi o vencedor da competição e não se tornou o artista principal responsável pelos desenhos promocionais do jogo, o que acabou resultando numa situação em que muitos fãs não consideraram a sua importância na parte do redesign em geral. Pelo menos ele foi chamado para trabalhar com desenhos da versão de Saturn de Sonic 3D Blast para não ficar triste, o que foi um trabalho que foi o que mais chamou a atenção no caso, já que é até legalzinho. Agora para os designs novos, por que a Amy e o Eggman foram os únicos que realmente mudaram? Sonic Tails e Knuckles são praticamente a mesma coisa dos seus designs antigos, sendo apenas um pouco mais altos, magros e suas próprias pupilas sendo reais cores fora do preto. A Amy, como antes dito, é a única personagem com uma verdadeira mudança de design completa, tendo vestido novo de espinhos, uma tiara e também sapatos novos.
O Eggman continua um obeso lascado, porém ele tem um jaleco mais completo por vermelho com botões quadradicos amarela para relembrarmos da paleta de seu design antigo, com óculos a mais e calças iguais a como ele era antes, só que com os detalhezinhos aqui. Além disso, recebemos personagens novos, sendo estes Big the Cat, um gato gordo e gigante acompanhado por um amigo sapo chamado Frog, sendo esse ser grandão pescador calmo e relaxado, e E102 Gamma, um robô criado pelo Eggman com o intuito de capturar o Frog para seu novo plano maligno. Eu vou falar disso aí depois, calma aí. Além de trazer designs novos para os personagens, trouxeram-nos um estilo artístico estilizado do realismo que era possível representar com o hardware da época. Eu diria até que esses redesigns assim são até que muito bons, nenhum personagem parece fora de lugar aqui. Até mesmo os NPCs, que são todos em um estilo mais anime, se encaixam sem muitos problemas. Eles também utilizaram do hardware do console, que tinha capacidade de trazer uma iluminação muito boa para a época. E também deram acesso ao fuso horário para dar um ar mais realista e imersivo ao jogo, considerando o fato de que o horário do jogo acompanharia o da vida real. Ainda no setor artístico temos músicas. Elas usam de inúmeros gêneros por aí, sejam eles rap, rock, música pop, etc. São estilos variados presentes no jogo feitos para cada personagem, e eu digo que até que combina. O jogo fica muito vivo com as fases realistas estilizadas com as músicas variadas. Indo pro rumo da história, o jogo gira em volta do Eggman retornando com Chaos, uma criatura mística que estava dentro da Esmeralda Mestre e que evolui com metamorfose ao longo do jogo, com o mesmo consumindo as Esmeraldas do Caos para adquirir sua energia negativa e tornar-se mais forte. A partir daí, Sonic e Tails decidem enfrentar Eggman e procurar as Esmeraldas, enquanto Knuckles procura pelos estilhaços da Esmeralda Mestre, que quebrou-se quando o Chaos surgiu. Quanto aos outros personagens, Amy tá só vivendo a vida e é metido no meio da aventura porque um robô do Eggman cometeu sequestro com relação à vítima, obrigando a mesma a fugir dele por inúmeras fases. Big perdeu o Frog e agora tá pescando em lago alheio porque o bicho cresceu um rabo. Rabo esse que surgiu porque ele engoliu uma esmeralda. Ok, não. Gamma coincidentemente tem relação direta com o Eggman por ser um robô feito para pegar esse sapo com a esmeralda. Isso aqui é ridículo, sendo bem sincero. Tá bom, e quanto à gameplay do jogo? Ela funciona verdadeiramente ou é toda quebrada? Bom, incrivelmente a gameplay é até que muito boa. Eu raramente senti algum problema ao jogar isso sendo um jogo de 1998. Ela tem uma física até que bem boa e o level design se adequa perfeitamente a ela. Eu realmente não tive problema algum jogando. Quase tudo aqui te acomoda perfeitamente e são poucas as coisas que realmente mandam o jogo abaixo de pontuação. E em sua maioria eles são apenas bugs que dependem mais da versão que você usou para jogar, quando você ignora o Big no caso. E por sinal, cada personagem possui algumas diferenças em sua própria gameplay, mesmo sendo mínimas. Sonic e Tails são praticamente iguais, apenas com o Sonic tendo o Spin Dash como exclusivo e o Tails tendo um giro de caudas como ataque junto da capacidade de voar. Knuckles pode escalar paredes e planar, afinal as suas fases são mais baseadas em exploração do que qualquer outra coisa. E ele pode dar socos também. Amy é bem similar ao Sonic e Tails, tendo habilidades do seu martelo e sendo uma personagem mais focada em combate, mesmo tendo fases quase iguais aos deles e sendo uma personagem mais lenta que qualquer outro. Big possui só o básico, já que as suas fases são só pescando com um controle muito irresponsivo e confuso. E essa é a única parte da jogatina na qual eu realmente me incomodei. O Gamma já é mais simples, por se basear em atirar em tudo que tem na fase, enquanto você anda normalmente igual aos outros personagens, sendo assim, apenas um pouquinho mais lento. Outra coisa a implementar ao falarmos sobre é o fato de que existem Hub Worlds aqui, lugares abertos que você usa para fazer determinadas coisas para adquirir acesso às fases. É bonitinho e interessante, é uma ideia que até dá para gostar bastante. No quesito de personagens, eu acho que eles conseguiram muito bem distingui-los uns dos outros. Como eu disse, eu só reclamo da gameplay do Big mesmo. E a construção da história é meio doida mesmo. Pelo menos eles exploraram o conceito das esmeraldas e relacionaram mais a espécie do Knuckles. Tanto é que a Tikal é uma personagem totalmente nova feita para carregar o enredo nessa parte dos tempos antigos da raça Kid, sendo ela amiga do Chaos antes dele ficar doido com as ideias igualmente doidas do clã deles. Como eu falei, as fases em si são bem estruturadas ao considerarmos a gameplay de cada personagem. E uma coisa que todos têm em comum é a presença de chefes.
Chefes geralmente são baseados em uma sequência de ataques feitos para você desviar até ele ficar parado para te dar tempo suficiente para atacar. Os únicos que são diferentes são alguns que, em sua maioria, são só, sei lá, os chefes finais de cada campanha. De resto, é quase tudo a mesma coisa. No caso, eles têm ataques diferentes, eles têm formas diferentes para, sei lá, te dar tempo para atacar, mas é tudo quase a mesma coisa. E o chefe mais memorável desse jogo é o Perfect Chaos. O último confronto que você vai ter aqui, que tu controla o Super Sonic, a cidade tá toda destruída, um musicão rock tá tocando de fundo, e você só corre pra frente. Tá bom, você tem que pegar anéis pra durar até o final, mas ainda assim, o chefe tem uma boa construção de cenário, só que a fase só é chata mesmo. Conclusão quanto ao jogo. É o suficiente para se dizer que é um produto sua época. Os personagens parecem mesmo algo do início dos anos 2000. As músicas não são repetitivas e até conseguem ser memoráveis. A arte do jogo encaixa-se muito bem com os bonecos, gameplay envelheceu um tanto quanto mal, mas ela funciona. E as fases confortam muito bem esses problemas que dá pra ter com os controles do jogo. A gente tem história, né? O jogo basicamente tem problemas, mas eles são bem esquecíveis e ofuscados pelos pontos positivos. E o jogo tirou muito bem o proveito de hardware do console, conseguindo trazer uma forma nova para a franquia depois de anos sem algo verdadeiramente ideal para ela. Agora, sabe o que não é ideal para a franquia? Depois que o Dreamcast morreu lá em 2001, a SEGA decidiu que o melhor caminho que ela deveria seguir seria começando a relançar seus jogos para outras plataformas. Afinal, a mesma passou por problemas financeiros relacionados ao seu console morto e estava precisando de grana. Lá no meio de 2001, Adventure 2 havia sido lançado para o Dreamcast e no fim do mesmo ano ele já estava no GameCube. E em 2003, o primeiro Adventure também portou-se para o GameCube. Só que ele tinha mudanças bem mais drásticas do que o segundo jogo. Gráficos e modelos foram modificados, um modo de missões nas fases foi adicionado e o menu recebeu uma área que te dá a possibilidade de jogar jogos de Game Gear emulados ao fazer determinadas ações no modo história. O problema dessa versão em si é o fato de que ela adiciona esse conteúdo que sequer chega a ser realmente relevante para a vida do jogo. E ainda piorou seu aspecto com o fato de que ele ficou bem mais bugado. Claro que a versão de Dreamcast tinha seus bugs, mas isso aqui só é palhaçada mesmo. As texturas são bem mais mortas e elas estão em uma resolução extremamente pior, mesmo em hardware mais forte. E os modelos nem se parecem direito com os modelos da versão original, com algumas óbvias exceções, mas eles só parecem que estão tentando replicar os modelos do Adventure 2. E nem todos os personagens receberam remodel, por sinal, só alguns do elenco principal. Eu acho que isso foi feito por conta da troca de direção, afinal esse port se chama Director's Cut e o diretor original realmente foi cortado dessa versão. O que explicaria essa direção artística completamente oposta ao que fazia a versão original ser bonita. Outros modos, no caso, são só fracos mesmo, as missões são meio estúpidas e sem graça, e a partir dos jogos de Game Gear é realmente só joguinho de Game Gear pra tu jogar um pouquinho. O mais bizarro desse port mal feito é o fato de que, além dele não fazer justiça ao original ao relançar o jogo, é literalmente a única versão que foi relançada. Depois que a versão para GameCube saiu, ela teve um port para PC. Essa versão foi usada como base para portar o jogo para Xbox 360 e PS3. E essa outra versão foi usada como base para portar o jogo de novo para o PC para botar na Steam. Isso que cada versão só vai piorando ainda mais o jogo, adicionando mais bugs na gameplay e os visuais do jogo só estão ficando mais feios e quebrados. Chega a ser impressionante que o jogo é mais bonito em hardware de 98 do que em hardware atual. É só triste ver o quão mal preservado esse jogo chegou a ser. Eu poderia falar dos mods da versão da Steam? Sim, mas no caso não conta. Então esse é Sonic Adventure, o jogo que definiu um console e também como relançamentos exigem um mínimo de polimento. E também que os devs saibam o que estão fazendo com isso. Eu realmente não tenho muito a elaborar na conclusão do vídeo. Eu já falei o necessário no meio desse roteiro de mais de 20 páginas. E é um jogo bom, que envelheceu, mas a maioria das coisas que dá pra criticar vem direto dos ports medíocres que iludiram muito a acreditarem que o jogo original é quebrado desse jeito.
Ok, então agradeço por assistir o vídeo, espere por mais daqui a pouco. Obrigado, tchau.